Meus irmãos, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que você vai ver, vai assistir este vídeo. Assim como eu me comprometi com os irmãos, falar sobre a questão do livro de Judas, o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nesses dias, nesse momento, né, é exatamente chamar a atenção do irmão para uma batalha pela fé. E é exatamente isso que Judas vai mostrar para nós no seu livro. Ele vai colocar para nós que ele tinha em primeira intenção escrever acerca da salvação comum, ou seja, da salvação que ele percebia e via nos seus irmãos em Cristo. Ele, em primeira mão, ele queria escrever sobre a salvação. Mas ele vai dizer no versículo 3 que sentiu uma ardente obrigação a corresponder-se com os irmãos e exortá-los a batalharem diligentemente pela fé que uma vez, segundo Judas, foi conferida a todos os santos, que foi entregue a todos os santos. A preocupação de Judas naquele momento foi despertada porque Judas percebeu que a fé da igreja estava sendo solapada, estava sendo desvalorizada, estava sendo descredenciada, ou seja, mensagens que estavam pervertendo a fé pela entrada de alguns mestres que pervertiam a palavra de Deus. Então Judas, ele se vê na obrigação de alertar os irmãos. E ele vai focar neste tema, batalhando pela fé. Por isso que ele vai exortar. E o livro de Judas é um livro que você precisa ler, porque é um capítulozinho, né? Um capítulozinho bem simples, que tem, né, nada mais, nada menos do que 25 versículos, né? 25 versículos. Então, você precisará estudar este livro com muita categoria, com muito amor, com muita paciência e com muita visão. Porque hoje nós estamos enfrentando os mesmos problemas que Judas até então percebeu. Que Judas até então conseguiu identificar. Que Judas, por uma questão de prudência e de emergência, ele se vê tocado pelo Espírito Santo de alertar a igreja que a fé estava sendo pervertida, que estava sendo solapada, que estava sendo descredenciada. Então ele alertou os seus irmãos. E ele vai usar exatamente esse tema. Meus irmãos, é necessário que batalhemos diligentemente pela fé. Então o tema é esse. Nossos dias também. Nós precisamos estar prontos para defender o regime da nossa fé, que está sendo devastada por uma hipocrisia dos nossos políticos, por uma hipocrisia até de instituições religiosas. Então, batalhar pela fé aqui é uma chamada para os nossos dias também. É uma chamada para uma coerência, para uma vivência. Então, o tema de Judas é batalhar pela fé. Porque ele está dizendo para nós coisas muito importantes. Porque ele vai mostrar para nós, irmãos, que, a bem da verdade, nós precisaremos intervir pela fé nessa batalha espiritual. Nós estamos vendo aí o nosso presidente sendo solapado, estão querendo envergonhar ele em todos os pontos. E a igreja vai atrás, porque ele tem proclamado o nome do Senhor Deus, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E estão querendo descredenciar isso. E nós precisamos batalhar pela fé. Então o tema de Judas é batalhando pela fé. Vamos ver então o que Judas está nos dizendo, qual é o propósito de Judas. Quando ele conversa com a gente, ele fala com a gente, nos chama a atenção para isso. Ele está dizendo bem claro para nós: amados, verso 3, quando empregava
toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e salvador, Jesus Cristo. E aí ele entra, meus irmãos, no detalhe de chamar a igreja para essa atenção. Não podemos permitir que esses homens ímpios transformem a liberdade, a graça de Deus em libertinagem. Por isso ele chama os seus irmãos a batalharem pela fé. O que é então batalhar, meus irmãos, pela fé? O que é então entrar nesta condição de batalhar pela fé? Ora, diligentemente, a palavra quer dizer zelo, cuidado. Então, é uma prontidão de zelar e cuidar dos ensinos da palavra de Deus que nos fortalece a fé, que nos ensinam como viver pela fé. É prontidão, diligentemente, é estar em prontidão em defesa do juízo verdadeiramente da fé que foi conferida aos santos mediante a inspiração divina. 2 Timóteo 3,16 diz sobre isso, que toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado seja a sua fé, o seu amor, a sua graça, a sua salvação e tudo aquilo que ele for fazer na face da terra. Portanto, diligentemente é zelar, é cuidar, é conservar, é preservar o ensino da palavra de Deus que nos leva a ter uma fé. O batalhar pela fé tem alguns pontos. Essa batalha diligentemente não é, primeiro, por algo que não é uma atividade de menor importância. Viver pela fé, trabalhar pela fé, andar pela fé é de suma importância. Judas, e nós vamos perceber isso, tem um paralelo muito grande com a questão de 2 Pedro capítulo 2. Pedro também fala sobre isso, que homens perversos, insensatos, entrariam no meio do povo. Timóteo fala até isso, né? Na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 12, ele diz: combate o bom combate da fé. Ou seja, em ambos os casos, o sentido é de trabalhar fervorosamente. Trabalhar, batalhar pela fé é viver um serviço fervoroso, ou seja, esforçar-se como um atleta que irá participar de um evento esportivo. A analogia aqui, meus irmãos, do esporte oferece uma ilustração muito clara. Ou seja, bons atletas têm que treinar com vigor para atender verdadeiramente às exigências do esporte. Da mesma forma, o cristão, se ele não exercitar sua fé, se ele não viver a sua fé, como ele vai poder batalhar pela fé? Como ele vai poder se apresentar? Portanto, desta forma também, um cristão deve dedicar-se, deve condicionar-se espiritualmente para atender à exortação de Judas, de Paulo. Quando Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz lá: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, eu tenho que ter a piedade até de mim mesmo nesses dias difíceis. Paulo, Timóteo, Pedro usaram com frequência a correlação entre os esforços dos atletas, principalmente Paulo. João falou muito em andar, no andar do cristão, andar na verdade.
Oh, como é bom saber que meus filhos andam na verdade, vai dizer João, na sua terceira carta, versículo 4. Então, o andar dos cristãos para mostrar que a vida de um crente renascido não tem por objetivo a passividade. A nossa fé, ela não pode estar passiva. As agressões que vêm sendo atirada em cima da igreja, as agressões que estão fazendo com o nome de Jesus, a depravação moral do nome de Jesus, vimos no carnaval, né? E aqueles que fizeram isso já começaram a pagar. Então, aqui, o que Judas está pedindo, ele está dizendo que nós devemos lutar pela fé. E isto quer dizer, ele está dizendo que nós precisamos requerer de nós mesmos um treinamento espiritual que inclua muitas das qualidades demonstradas, meus irmãos, entre um atleta que busca ser superior. Então, batalhar diligentemente pela fé exige de nós diligência, dedicação, autodisciplina, disposição de aprender. E aí vai. Para quê? Para que nós possamos batalhar diligentemente e não deixarmos que a nossa fé, o evangelho, o cristianismo, o nome de Jesus, a glória de Deus, seja envergonhada por homens que detêm e querem transformar a graça de Deus em libertinagem. Porque eles vão se introduzir, como já estavam se introduzindo nos dias de Judas, e estão se introduzindo hoje. Basta ver o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, como tem feito. Os políticos, os governadores estão querendo desestabilizar a igreja. Então eu e vocês somos chamados a viver diligentemente pela fé. Portanto, viver de um modo, neste cenário esportivo, nesse cenário de preparação, nesse cenário de luta, nós temos que viver como um atleta, exercitando a nossa fé. E nos nossos dias, nós precisamos ser dedicados e não podemos ser espectadores. Nós não podemos estar vendo isto e passivamente aceitarmos. Há uma necessidade. Nós não podemos de forma alguma sermos inativos, mas nós precisamos ser proativos na fé. E divinamente, meus irmãos, jogarmos duro contra esses ataques da cilada de Satanás. Portanto, o que Judas está exigindo de nós é que nós tenhamos uma visão de diligência. Precisamos termos um fervor na fé. Precisamos revigorar nossa fé e batalhar pela fé. Instruídos e capacitados pelo Espírito Santo. A reação de Judas, quando sentiu que a fé dos cristãos estava sendo ensolapada, estava sendo descredenciada, estava sendo valorizada, Judas, então, ele entra no cenário e deixa bem claro. Ele diz com muita frequência, ele reage com a exortação, dizendo que é melhor não deixarmos que isso aconteça. A melhor coisa é batalharmos pela fé, porque somos especializados. A nossa salvação foi dada pelo Senhor. Nós somos especialistas, é o que Jesus estava dizendo. Isto é, para o estudioso da Bíblia, para os teólogos, os apologistas, meus irmãos, é uma autoridade. Nós somos uma autoridade. Batalhar pela fé significa que nós somos verdadeiramente exortados a pôr em prática o que temos de precioso, porque pela fé faremos proeza, pela fé venceremos o inimigo, pela fé seremos revestidos. Então nós temos que ser diligentes. Judas está nos chamando para este momento que ele viu e este momento que nós estamos vendo hoje. No mínimo, temos aqui duas coisas. Primeiro, as palavras de Judas não foram escritas a especialistas em teologia, mas ele, Judas, estava chamando aos chamados e amados em Deus,
os quais estavam guardados em Cristo Jesus. Primeiro ponto, Judas está exortando aqueles que são de Jesus, que foram ganhos por Jesus, que estão em Cristo e são uma nova criatura em Cristo. Não somos teólogos, não somos especialistas, nós não somos apologistas, mas nós somos do Senhor. Então Judas estava exortando, vocês precisam trabalhar, preservarem a fé de vocês. Segundo, meus irmãos, Judas também, em segundo lugar, Judas ele está dando aqui um aspecto principal da batalha. O aspecto principal da batalha aqui é pela fé. Ou seja, um dos principais aspectos da batalha pela fé está relacionado com o desenvolvimento espiritual de todos os santos. Quer dizer, todos os santos precisam verdadeiramente, são especialistas na fé e dinamicamente estão relacionados com o seu desenvolvimento espiritual. Em outras palavras, Judas está dizendo que batalhar pela fé não é somente para especialistas, mas chama atenção exatamente de que é necessário que os que vivem pela fé e que estão desenvolvendo sua fé espiritualmente venham a confrontar pela fé os inimigos do Senhor. Batalhar pela fé deveria ser o padrão de vida espiritual de todo crente e deve ser o padrão espiritual de todos os crentes de todas as gerações. Então Judas está nos chamando para batalhar pela fé com diligência. Não podemos ser passivos, não podemos baixar a nossa cabeça, não podemos estar aceitando tudo que está vindo de confrontação contra a igreja de Jesus. Então este batalhar pela fé requer de nós, primeiro, nós não somos especialistas, mas nós somos guardados e preservados pelo Senhor Jesus. Fomos chamados para fazer proeza. Jesus mesmo diz, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós vencereis o mundo. E esta é a palavra que vence o mundo, a fé. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver diligentemente. Judas estava comprometido e desejava que os seus leitores, aqueles seus irmãos, se comprometessem pela fé e não permitissem a solapada, a descredencialização da fé e do cristianismo naquela era. E nós não podemos deixar que isso aconteça hoje. Judas vai dizer também, ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos, irmãos, embora já estáis ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ainda está decretado, sim, que o Senhor não vai permitir que o ímpio cresça, que o ímpio apareça. Ele já está destruído. Mas o Senhor quer que eu e você tenhamos a visão de batalhar pela fé. Então, batalhar pela fé é viver diligentemente, é verdadeiramente fortificado pela fé, não estar permitindo que a passividade leve você a aceitar tudo, mas que você, proativo pela fé, vá impactar este momento de guerra espiritual. Segundo, o desejo de estudar diligentemente a palavra de Deus. Judas também chama a nossa atenção para isso. Ele diz que é importante que nós nos deleitemos e nós vejamos a glória do Senhor. Lá, quando ele diz que estava propondo ir por um caminho para falar da salvação, ele então para e estuda um outro propósito, batalhar pela fé. Eu preciso alertar os meus irmãos a estudarem. Batalhar diligentemente pela fé requer o desejo de estudo diligente à palavra de Deus. Instruir-te-ei
e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ou seja, Jesus também estabeleceu um programa de crescimento para todos se entregarem a Ele. João 8,31 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo acentua o exercício prático diário de todo crente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O coração do cristianismo, meus irmãos, é um relacionamento pessoal com Jesus. Estudar e aplicar as Escrituras é a forma principal de desenvolver nosso relacionamento pessoal com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ou seja, esse desenvolvimento espiritual trata-se de conhecê-los através da revelação do próprio Deus. Então Judas está dizendo que nós viveremos teremos este comportamento de batalhar pela fé, porque estaremos pregando a palavra de Deus, porque estamos estudando a palavra de Deus, desenvolvendo a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, como um martelo, esmiúce e extermine o inimigo. Porque a palavra de Deus diz isso para nós, meus irmãos. Paulo vai dizer isso com muita categoria, com muita propriedade, quando ele fala aos Efésios. Ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí no versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos do inimigo. Então aqui Paulo também está nos chamando que a propagação do evangelho requer de nós reter conhecimento para impactar os corações dos incrédulos, porque eles vão se introduzir no meio da congregação e vão trazer palavras agradáveis que não vai levar o homem a lugar nenhum, mas as palavras agradáveis vão ser saboreadas por aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então eu e você precisamos estudar diligentemente a palavra de Deus. Essa batalha é árdua, essa batalha é dura, essa batalha é verdadeiramente já conquistada, mas eu e você precisamos estudar e viver pela fé, estudar pela fé e diligentemente pregarmos esta palavra a tempo e fora de tempo. Terceiro, meus irmãos, o batalhar pela fé nada mais é do que a necessidade que se deve ter e a visão que se deve ter de conhecimento. Se eu preciso estudar a palavra de Deus, se eu preciso trabalhar em favor da minha fé, eu preciso e necessito de ter conhecimento. Batalhar diligentemente pela fé exige conhecimento. Nós não podemos ir para uma batalha sem conhecimento de estratégia, sem conhecimento do nosso armamento, sem conhecimento do nosso vestimento, sem conhecimento de como poder atacar e como poder, no momento de reagir e agir. Não precisamos nos tornar especialistas. Antes devemos compartilhar a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Judas está dizendo, mas devemos ser diligentes em nossa busca do conhecimento do Senhor. Se bem que se tem de
fazê-lo, meus irmãos, muitas vezes. Às vezes a gente tende a fazer, mas é completamente insensato tentar batalhar por algo sobre o que não se está informado. Nós precisamos nos informar, nós precisamos estar nos informando. A palavra de Deus diz que o Evangelho, ele verdadeiramente, ele informa, forma e transforma. O Evangelho é isso, é o poder de Deus. O Evangelho nos informa sobre Jesus, nos transforma, nos forma para Jesus, discípulos de Jesus, e nos transforma para que sejamos transformados e transformar as pessoas. Então, eu necessito de conhecimento. Salomão, lá em Provérbios 2, de 1 a 8, ele escreveu assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achareis o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do justo e conserva o caminho dos seus santos. Então você necessita. Precisamos buscar na palavra de Deus o conhecimento. Batalhar diligentemente pela fé requer de mim, requer de você conhecimento. Não prestaremos um serviço de zelo, não seremos cuidadosos, não preservaremos a nossa fé se não tivermos conhecimento. Só poderemos verdadeiramente nos fundamentarmos e fervorosamente viver diligentemente pela fé se tivermos conhecimento. Então Judas sabia disto, porque ele diz que o exercício esses homens vão entrar por caminhos e vão perverter até as mulheres. Diz aqui, estes porém, versículo 10, estes porém, quando a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, em razão até nessas coisas, se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitarão no erro de Balaão, e perecerão na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Tais murmuradores são apaixonados por si mesmos. Precisamos ser apaixonados pelo conhecimento da palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, Judas está escrevendo esta carta porque ele está desejando, tanto eu e você, que nós precisamos ter uma prática de diligência, de discernimento. Tá bom? Eu estou parando por aqui e na próxima semana eu coloco os outros 3 pontos e encerraremos esse estudo de Judas. Leia o livro de Judas esta semana. E nesses 30 minutinhos que nós estamos aqui, estude a palavra de Deus e releia de novo a palavra de Deus. Porque viver diligentemente pela fé requer de mim e requer de você um estudo da palavra de Deus. Precisamos nos prepararmos. Não podemos, estarmos passivos aos dias maus que estão ao nosso redor. Na próxima semana eu envio a conclusão deste estudo.
E espero que você estude o livro de Judas. Leia e releia, para que a glória do Senhor possa estabelecer para você um encontro de vida e um encontro de paz nesses dias que a nossa fé está sendo abalada. Em nome de Jesus. Amém.